Deus abençoe. Vamos iniciar nosso estudo. A pretensão hoje é falar de 3 apóstolos. E aí nós vamos verificar se é possível. Se for possível, será 3 apóstolos. Se não, dentro daquilo que é possível. Amém? Então, antes de falar de Tiago propriamente dito, nós vamos aqui falar um pouco sobre as qualidades ou a qualificação dos 12. Qual é a qualificação? Existia vários requisitos, isso vai estar em Atos, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 22, falando sobre o discurso de Pedro. Pedro, no seu discurso, vai falar muitas características dos apóstolos. Mas, além deles, os principais aqui que a gente poderia destacar é que para ser apóstolo era preciso uma pessoa ter testemunhado todo o ministério público de Jesus, que inicia lá no batismo, com o batismo por João Batista e o enchimento do Espírito Santo, descendo como forma corpórea de pomba, na pomba, que veio sobre Jesus ali, em que a voz de Deus fala na nuvem. Amém? Então, quem testemunhou este fato e andou com Jesus, seguiu Jesus na jornada dos seus discursos, Sermão da Montanha, várias coisas que Jesus foi fazendo, as curas e a morte de Jesus. Então, para ser um apóstolo, para ser um discípulo de Jesus, você tinha que ter visto o ministério de Jesus. O que acontece? Há até uma questão de algumas pessoas que colocam o nome de apóstolo como um cargo eclesiástico. A gente não quer trazer nenhuma crítica, mas as qualificações dos 12, em primeiro lugar, ver, andar, testemunhar a vida de Jesus, os mistérios de Jesus, o ministério dele, os milagres, tudo que Jesus fazia. Amém? Tudo que Jesus fez. Então, desde o seu batismo até a sua morte. Amém? Eles eram testemunhas oculares. Nós sabemos que os 4 evangelhos, foram escritos, 2 por apóstolo e o terceiro por João Marcos, mas pela ótica de Pedro. Então, os 3 sinóticos que contam a história, o ministério, o poder, aquilo que Jesus era capaz de fazer, eles foram escritos 2 diretamente pelos apóstolos e 1 indiretamente por outro apóstolo. Amém? Só Lucas é uma pessoa que não faz parte dos apóstolos e que não teve uma influência direta de uma pessoa, mas ele fez pesquisa, falou com todos os apóstolos, falou com Maria, com as mulheres, falou com muitas pessoas, e foi acrescentando e colocando no seu livro também algumas coisas diferentes dos outros livros. Amém? O segundo, o testemunho apostólico alcançava também a importância da cruz e da ressurreição. Não apenas a morte, mas também a ressurreição. Eles falavam veemente, defendiam veemente a ressurreição de Jesus. Se a gente for observar, se você quiser abrir, Atos, capítulo 3, se não me engano, versículo 15, já após a morte de Jesus, os apóstolos, já no início das suas pregações aí, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, que nós somos testemunhas. Amém? Então, nós vemos isso aí.
quando eles curavam os enfermos em nome de Jesus. Que Jesus? O Jesus que eles mataram. Mas o Jesus que ressuscitou dos mortos. Então, a cruz, a morte de cruz era necessária? Sim, era necessária para que houvesse perdão de pecados. Não foi porque Deus não conseguiu livrar Jesus da cruz do Calvário, mas porque era plano de Deus que Jesus morresse na cruz do Calvário, como estava escrito antes que houvesse terra, antes que houvesse mundo, antes que houvesse cosmo, antes das coisas criadas, Jesus já estava determinado a morrer. Então, um verdadeiro apóstolo, no sentido da palavra, que fez parte dos 12, tinha que presenciar, acompanhar, andar com Jesus, ser testemunha de todos os fatos que ocorreram durante seu ministério terreno, enquanto ele estava em vida, e depois a crucificação e a ressurreição, a sua ascensão aos céus, louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos eram testemunhas disso. Amém? Então vamos lá agora para Tiago. Tiago, filho de Alfeu. Primeira coisa, vamos falar de Alfeu, porque para falar desses 3 discípulos, nós temos que falar algumas coisas sobre a mãe, sobre o pai, sobre o irmão, para ver se a gente consegue material para falar deles. Porque dos 12 apóstolos, alguns deles, a Bíblia só cita o nome. Temos aí até algo que eu escrevi hoje, eu coloquei assim, o anonimato. Chamados para o anonimato. Irmãos, o crente, ele não visa ele mesmo. O crente que pensa nele mesmo, no nome dele, em ser grande, em fazer milagres, para que as pessoas reconheçam que ele é homem de Deus, ele está equivocado no ministério. Tudo é o nome de Jesus. A gente tem costume de ver na internet pessoas que fazem oração e ela fala assim, dependendo do tanto que você pagar, a oração vai alcançar você. Vai ser, se você quiser uma oração mais ou menos, é uma oração, né, mais barata. Mas se você quiser uma que tem garantia de milagres, aí o valor é outro. É brincadeira, irmãos. Isso é brincadeira. O verdadeiro discípulo é aquele que é chamado para o anonimato. Você não foi chamado para brilhar. Você não é chamado para ser estrela. Você foi chamado para, em humildade, fazer com que o sol da justiça brilhe na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu escrevi assim, fomos chamados ao anonimato. Quando vamos estudar sobre os 12 apóstolos de Jesus, encontramos poucas informações nos relatos bíblicos. Em relação a alguns deles, existe apenas o registro do seu nome. Nada mais. Só isso. E já é muito. O nome dele está registrado na Bíblia. Já o nome do rico, em que o Lázaro, numa parábola que Jesus conta, né, o nome do rico nem aparece. Mas o nome de Lázaro, que era o mendigo que estava na porta dele, está registrado. Então, nem sempre o fato de não ter a história muito maior, como a gente gostaria, com mais materiais, com mais detalhes, eles tiveram seus nomes escritos na história dos evangelhos, e a Bíblia ainda conta que o nome deles estarão escritos nas portas de Jerusalém. Jerusalém tem 12 portas, a Jerusalém celestial, né, que vai descer sobre a Jerusalém terrena, quando Jesus implantar o seu reino milenial.
e diz que nas 12 portas vai conter o nome dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o fato é que o nome deles é reconhecido por Deus, que o nome deles está registrado na palavra do Senhor. São 4 listas dos apóstolos, né? Nos 3 sinóticos e em Atos, que coloca o nome, a lista dos 12 apóstolos. A diferença é alguns nomes. Marcos, o segundo apóstolo que nós vamos ver hoje, chama-se Judas. Já em Lucas e Mateus, chama ele de Tadeu. E nós vamos ver por quê. Em Atos, é a única relação que não contém um nome de Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes já tinha morrido, quando o livro de Atos já está acontecendo com as pregações, né? Ali com a ascensão de Jesus. Então, na relação dos discípulos ali, Judas Iscariotes já não aparece. Amém? Jesus é sempre apresentado como o centro dos relatos bíblicos. Jesus é o centro. Dos 4 evangelhos, Jesus é o centro. Lá em Atos, que seria um 5º evangelho, também Jesus é o centro. O Espírito Santo, que foi enviado por Jesus, dá testemunho de Jesus, através do poder de Deus, do Espírito Santo, sobre a vida dos apóstolos, e eles vão fazendo milagres. Então, através de uma promessa de Jesus, é que o Atos acontece, com toda aquela autoridade, poder, fugir de cadeias, né? Cadeias se abrirem, eles escaparem com vidas. Tudo isso foi o poder do Espírito Santo operando aí na vida dos apóstolos. Dos 4 evangelhos, 2 foram escritos, já falei, né? Os apóstolos Mateus e João. E o de Marcos, foi escrito pela ótica de Pedro. Em todos eles, viu que na doutrina anterior, que nós falávamos de Mateus, a gente imagina que Mateus vai falar dele mesmo, e Mateus não fala dele mesmo. Mateus não está preocupado com o nome dele. Mateus não está preocupado com episódios envolvendo o seu nome. Mateus está preocupado em fazer um relato fiel daquilo que aconteceu na vida de Jesus, em colocar Jesus no centro, colocar Jesus no centro do seu livro. É o que a igreja deveria fazer, é o que os obreiros deveriam fazer, colocar Jesus no centro da sua vida, colocar Jesus no centro do seu coração, colocar Jesus no centro do seu ministério. Tudo o que fizermos, seja para a glória dele, em reconhecimento ao seu poder. Mateus foi assim. João chega ao absurdo de nem falar o nome dele, porque Mateus, nós vimos que em Lucas e em Marcos, fala que Levi foi chamado na coletoria, que era publicano, e depois Jesus foi para a casa dele comer, num jantar em que tinha publicanos e pecadores. E os fariseus falam para ele: por que o seu mestre come publicanos e fariseus? Enquanto Marcos e Lucas diz que é Levi, o livro de Mateus, ele apenas coloca o nome dele, que todo mundo conhece, como que está na lista dos apóstolos, Mateus, né? Então nós vemos aí o nome de Mateus no livro de Mateus. Nos outros 2 evangelhos não aparece. Aparece no chamado, o chamado de Levi, não o chamado de Mateus. Tá bom? Então, em Mateus, ele se preocupa em corrigir apenas isso, só o nome dele. Mas João, nem o nome dele ele fala. João ouviu o que Jesus falou, ou que João Batista falou, né? Ele era discípulo de João, andava com João, e o João, ouvindo o seu testemunho, né, o próprio André, que era um dos discípulos também de Jesus, de João Batista, João
e André. Quando João vai falar, ele diz André e outro discípulo. Mas era ele mesmo, só que ele não fala o nome dele. Em alguns momentos ele diz, aquele apóstolo a qual Jesus amava. Ele não fala, eu, apóstolo João, ao qual Jesus amava. Mas ele fala, aquele a qual Jesus amava. Amém? Então, o tema, o centro da mensagem dos apóstolos era Jesus. Eles estavam ali para viver para a glória dele, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é sempre apresentado, né, no centro aí. Em todos os autores quase não falam de si mesmo. Jesus é apresentado como protagonista principal. E os demais apóstolos, discípulos, são apenas coadjuvantes. São apenas figurantes. Estão apenas na história para dizer que eles estavam lá presentes e são testemunhas do que aconteceu. Mas, na verdade, eles não se preocupam em glorificar o próprio nome. Já viu como a gente, às vezes, tem essa tendência de querer falar da gente? Mas os apóstolos não caíram nessa armadilha nos seus escritos. Toda a honra, toda a glória. Se você for observar até o próprio Tiago e Judas, que são irmãos de Jesus e escreveram também epístolas, né? Eles destacam que eles são irmãos de Jesus. Mas o centro é Jesus. Vamos falar de Jesus. Amém? Deus possa nos abençoar para a gente ter essa visão corrigida em que tudo é para a glória do nosso Deus. Encontramos a simplicidade na singularidade. Simplicidade nas características dos discípulos, em cada apóstolo. Jesus escolheu homens comuns, cheios de falhas, dúvidas e medos. A falta de registro, ela é proposital. Ela não foi de qualquer maneira. Né? Eu coloquei aqui, a falta de registro mais detalhado sobre cada um deles é proposital. Isso nos revela algo importante. O que é isso que está sendo revelado? Todos os chamados são chamados para o trabalho da obra do Senhor. Nunca devem se esquecer. Aqueles que são chamados para a obra de Deus não podem se esquecer. O que é isso? Fomos chamados para a glória de Deus. Assim como o João diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é um texto áureo para qualquer pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Seja liderança, seja num cargo qualquer dentro da igreja, seja um obreiro, do auxiliar ao pastor, que é necessário que Jesus cresça na minha vida, na sua vida, e que eu e você vamos diminuindo, e que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Se estamos de pé, foi o Senhor. Se pregamos com ousadia, com poder nas nossas palavras, é por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida. Se somos livres hoje, se temos a opção de pecar ou não pecar, é porque Cristo morreu na cruz do Calvário, quebrou o poder das trevas de Satanás e trouxe liberdade para a igreja, liberdade para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Então a libertação, a liberdade de viver em Cristo Jesus foi porque Ele alcançou na cruz do Calvário isso para mim e para você. Então o centro da vida minha e sua tem que ser Jesus. Amém? Nós lemos aí Marcos 15, versículo 40, dizendo que a mãe de Tiago, menor, chama-se Maria. Amém? Agora, comparando com João 19, porque João é o que mais dá detalhe de todos os apóstolos, inclusive de Mateus,
que ele só fala o nome dele lá no livro dele, mas João fala um pouco mais de Mateus, que nós estudamos, né? Então, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, mãe de quem? De Jesus, chamada Maria. Quem mais? A irmã de sua mãe, Maria. Então, Maria tinha uma irmã chamada o quê? Maria, o mesmo nome dela. E essa Maria é mulher de Coplas. Fazendo a junção dos textos bíblicos que se fala, a gente entende que filho de Alfeu, ou então o nome do pai dele, de Tiago, é o quê? Alfeu. Em algumas versões está escrito Clopas ou Cleopas. Então, é um nome, como nós já vimos aí, Pedro tem o nome de Simão, né? O Tiago tem um apelido de Menor, os filhos de Zebedeu, chamado de Boanerges. Então, a gente vai vendo que tem muitos nomes diferentes que vão colocando o nome aí nos apóstolos, nos personagens bíblicos. Alguns estão escritos em aramaico, outros estão escritos no hebraico, outros é uma tradução no grego. Então, a gente tem aí várias coisas que pode justificar essa diferença de Alfeu para Clopas. E no original, a gente encontra a mesma palavra, né, traduzida aí para Alfeu. Então, quem é Tiago o menor? O nome do seu pai? Alfeu ou Clopas? O nome da sua mãe? Maria, que é irmã da Maria, mãe de Jesus. Então, Tiago menor e Jesus eram o quê? Primos. Amém? Os filhos dos irmãos são primos entre si. Então, para a gente tirar o máximo, a gente tem que espremer a Bíblia para poder falar de Tiago, Alfeu, encontrando esses textos aí que falam um pouquinho. Então, nós temos 12 apóstolos. O primeiro grupo, o mais chegado, os que têm mais diálogos anotados, escritos na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, né? Aqueles que falam com Jesus, que fazem pergunta para Jesus, que participam, que fazem declarações para Jesus. Quais são eles? Qual é o primeiro grupo? Pedro, André, Tiago e João. Dos 4 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Mas os 4 se relacionam com Jesus aí bem mais do que todos os outros. O segundo grupo, nós temos, eu não vou lembrar, né? Bartolomeu, Filipe, que começa com Filipe, né? Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Amém? Então, nós temos esses 4. Dos 4, nós temos Filipe e Bartolomeu mais importante do que Mateus e Tomé. Então, a ordem dos discípulos, principalmente do primeiro de cada grupo, é considerado o líder do grupo. Então, o líder dos 4 primeiros, Pedro. O líder dos 4 do meio, Filipe. E Tiago, menor, que nós estamos estudando agora, é o mais importante do último grupo, portanto, o líder do terceiro grupo de apóstolos aí. Amém? Para a gente entender um pouco melhor. Mas, praticamente, os evangelhos não falam nada a respeito deles. O que mais que a gente pode falar? Então, os discípulos, eles, na verdade, eram homens comuns. Eles não eram homens extraordinários, homens letrados. Eram homens simples. Até em Atos, quando eles estão pregando a palavra, Pedro está pregando, quando alguns apóstolos estavam pregando, eles falam, mas esses aí não são os galileus?
Isso aí diz a palavra assim, e reconheceram que eles andaram com Jesus. Quem quer ser sábio, anda com Jesus. Andando com Jesus, nós vamos alcançando a graça, né? A sabedoria, o seu poder, a transformação sobre as nossas vidas. A maioria dos discípulos, se a gente for estudando, o que é que nós mais encontramos? Dúvidas, incredulidade, altos e baixos, declarações importantes, afirmando que ele era o Messias, né? Como o próprio Bartolomeu, que desde o início reconheceu Jesus como Senhor, como Mestre, como Filho de Deus, como Messias, né? Então, desde o início que Bartolomeu tem esse conhecimento, coisa que o Tomé só reconheceu depois que Jesus ressuscitou, e ele viu Jesus ressurreto, e Jesus diz: vem cá, Tomé, coloca o teu dedo na minha ferida aqui. E aí ele fala que ele é Deus meu, tu és Deus, tu és o Senhor, tu és o Messias. Aí ele declara expressões que é igualmente de Messias, né? Faz o reconhecimento que Bartolomeu fez no início do seu ministério. Então, existem pessoas que demoram a cair a ficha de quem é Deus, quem é Jesus, qual o significado da Bíblia, qual o significado de seguir a Cristo. Irmãos, tem crente que não descobre nunca, porque a vida dele não é impactada pela mensagem. Crente que só anda dando problema, dando trabalho, só é complicado. Parece que não nasceu de novo. Parece que não houve mudança, transformação, não houve nada acontecendo na vida deles. Parece que a história de Jesus é uma história que está muito longe, está muito distante. Ei, Jesus está vivo! A igreja tem que entender que Jesus não é alguém que morreu simplesmente, mas Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai, louvado seja o nome do Senhor, como Estevão viu antes de morrer. Amém? Então a gente tem que compreender isso. Nós não estamos servindo a um Cristo morto, a um Cristo derrotado, mas nós estamos servindo a um Cristo que ressuscitou, andou no meio dos discípulos e depois ascendeu ao céu diante dos olhos de mais de 500 pessoas que viram Jesus subir aos altos, às nuvens, né? Ser oculto pelas nuvens. Isso é a graça, o poder do nosso Senhor Jesus. O mais extraordinário que a gente viu dos discípulos foi o Pedro. Quando Pedro anda sobre o mar, assim como Jesus andou sobre o mar. Só que depois de um período, a Bíblia diz que ele, vendo as ondas, né, sentindo o vento, ele começou a afundar e clamou por Jesus: Jesus, me socorre, me ajuda aqui. E Jesus o sustenta e o leva até o barco, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente quer criticar Pedro, né? Por que ele temeu? Mas ele foi o único que teve coragem de pisar sobre a crista da onda e andar sobre as águas, louvado seja o nome do Senhor. Então, nos maiores destaques dos apóstolos, a gente vê fraqueza, a gente vê dificuldades, a gente vê momentos também de dúvidas. Bom, tudo isso era o que a gente tinha para falar de Alfeu, com muita dificuldade, né? Aqui está. Aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre a diferença de Alfeu para Cleopas, né? Cleopas, em sua forma hebraica, é o mesmo que Clopas, que pode ser aramaico. Então, a diferença aí de linguagem, né, da escrita, da origem do seu nome aí. E esse Clopas também tem um outro texto
que a gente pode conectar, que é Lucas 24, versículo 18. Quando a gente ouve falar dos discípulos de Emaús, você pensa num dos 70 ou você pensa num dos 12? Geralmente a gente pensa num dos 12, mas não é um dos 12, porque está aqui Clopas, Lucas capítulo 24, versículo 18, que diz assim: Jesus, no 17, fala: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Depois da morte e ressurreição de Jesus, né? Eles estavam indo para Emaús. E respondendo um cujo nome era Clopas, nas 4 relações dos apóstolos, dos 12, não tem nenhum com o nome de Clopas. Então, Clopas não é um dos 12, mas é um dos discípulos de Jesus. Porque se a gente for observar, Jesus teve os 12, depois Jesus teve 70, e os 70 não eram os 12. Os 70 eram outros apóstolos para fazer parte aí da disseminação do Evangelho. Quando nós vamos para a Ascensão, tem 500 pessoas. Aquelas 500, todas podem ser consideradas discípulos? Não sei. Seguidores. A multidão seguia Jesus. A multidão era muito mais do que 500. Eu acho que os 500 eram mais esses apóstolos, esses que estavam mais próximos de Jesus. No batismo, no Espírito Santo, em que o Espírito Santo desce sobre as pessoas que estão no cenáculo, a Bíblia diz que tem 12, tem 120 ali no local. Então poderia estar os 12 presentes, poderia estar os 70 presentes, e ainda mais outras pessoas presentes. Verifica que também tinha mulheres no meio deles. A mãe de Tiago menor, a mãe de Jesus, Salomé, que é a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, Maria Madalena. Então existiam outras pessoas também que faziam parte aí, que estavam juntos aí, poderiam estar presentes nessa hora aí, amém? Do batismo. Só para a gente fazer essa conexão. João 19 e 25 é o texto que nós lemos, né? E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas. Então a gente sabe que ela era casada com Clopas por causa desse texto. E nesse texto aqui não diz que ela é mãe de Tiago, mas no texto de Marcos 15, versículo 40, fala que ela era Maria, mãe de Tiago, o menor. Amém? Irmãos, essa questão dos nomes repetidos é muito séria. Só para você ver, Jesus tinha 4 irmãos, homens. Quais são eles? Simão, Tiago, José e Judas. Esses 4. O Tiago menor tem um irmão chamado José. A irmã de Maria chama Maria. Você quer mais? Mateus ou Levi, de acordo com Marcos e Lucas, é filho de Alfeu. E Tiago menor aqui é filho de Alfeu. Parece que eles são irmãos, mas eu acredito que se eles fossem irmãos, a Bíblia deixava bem claro, assim como deixou sobre Tiago e João, sobre Pedro e André. Deixaria claro. Como não deixa claro,
Mas a Bíblia vai falar que Levi era filho de Alfeu, ou Mateus era filho de Alfeu. No capítulo 2 de Marcos, né, vai ter esse chamado de Levi, e vai falar que ele é filho de Alfeu. E também, aqui nesse texto, está dizendo que Tiago era filho de Alfeu, o Tiago, o menor. Amém? Será que tem mais alguma coisa? Na verdade, irmãos, os discípulos não procuravam notoriedade. Os discípulos procuravam o Messias. E quando eles encontraram o Messias, nada mais importava. Eles não se preocupavam com eles mesmos, mas em conhecer o Mestre, ser alcançado pelo Mestre, pela mensagem do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o porquê desse menor, né? Tem até aquela série de Jesus que está... Um aplicativo que eu coloquei no canal nosso, tem uma série, The Chosen, né? Em inglês. Em português, a tradução é Os Escolhidos. Então, fala sobre a história dos 12 apóstolos. Então, eu, assistindo ela, né? Quando tem Tiago e o outro Tiago, para diferenciar, Jesus fala Tiagão, e para o outro ele fala Tiaguinho. E o Tiagão é grande mesmo, é alto em estatura, que é uma das coisas que diz a história. Então, por que esse Tiago aqui é o menor? Porque ele era menor em estatura, poderia ser até o mais baixo do grupo dos 12, e não só em relação ao Tiago, ao outro Tiago. Então, para diferenciar um Tiago do outro Tiago, um era o maior e o outro era o menor, era destacado com essa palavra. Então, era o Tiago grande e o Tiago pequeno, ou o Tiagão e o Tiaguinho. Amém? Bom, eu acho que já é suficiente. Tem um texto em Hebreus, que é muito conhecido, que fala sobre a fé, né? Hebreus 11. Ele vai falando assim que pela fé, Noé, Abraão, ele vai falando o nome de vários, né? E aí depois ele chega no final e ele não fala mais nomes. Ele fala assim, a partir do versículo 33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provocados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens de que o mundo não eram dignos, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. É claro que tem uns aqui que a gente acha que é Daniel, que a gente acha que é Sadraque, Mesaque, Abdinego, que né, passaram pelo fogo, fecharam a boca de leões, mas fecharam a boca de leões está no plural, não está no singular, está no plural. Então, teve outros? Então, a Bíblia não fala de todos que sofreram por causa do Evangelho, não fala nem o nome de muitos desses aqui, que foram apedrejados, que sofreram prisões, que foram... tiveram dificuldades na sua vida cristã, serviram de escárnio, né? Mas eles estão escritos no livro da vida. O nome daqueles que são verdadeiros apóstolos, verdadeiros discípulos, verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo, estão escritos no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o pastor esquece o seu nome, mas você tem que ter a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida, que nada vai apagar o teu nome do livro da vida. Teve uma vez que
Moisés falou para Deus, Deus, risca o meu nome do livro da vida. Ele fala, para aí, meu filho, calma aí, não é assim não. Deixa de agonia, rapaz. O Moisés estava um pouquinho nervoso. Então, não é bem assim não. No livro da vida é quem vai entrar na minha presença, é quem vai para o céu. Não é assim que vai sendo riscado assim não. Deus não dá explicação nesse texto não. Mas eu só estou mostrando, que Moisés pede para riscar o nome dele. E Deus não riscou o nome dele do livro da vida. Amém? Então, o nome da gente escrito em algum lugar, às vezes pode não ter. Talvez um cargo que você almeja, talvez você não alcance. Mas o que você mais precisa é a salvação. E Jesus já pagou o devido preço para que você fosse salvo. E ainda mandou o penhor do seu espírito. Mandou um tesouro que está escondido num vaso de barro que é você. Você é um vaso de barro e tem um grande tesouro dentro de você, que é a presença do Deus poderoso, do nosso Deus em nós. É o Deus Espírito Santo habitando em mim, habitando em você, fazendo que nós sejamos templo do nosso Deus. Morada do Deus Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. É para isso que nós somos chamados. E Deus não habita em qualquer lugar, não. Templos feitos por mãos de homens. Mas Ele habita no meu interior, no seu interior, que somos suas criaturas, que somos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que a Bíblia não diga, vamos ver 2 Coríntios 12, 12. Segunda Coríntios 12, 12 diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Irmãos, todos os apóstolos receberam poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Todos os obreiros receberam poder, todos os apóstolos, os discípulos, receberam autoridade. Eles eram enviados de 2 em 2. Lembra do comentário deles? Eles chegaram admirados. Jesus, até os espíritos se submetem ao teu nome. E Jesus, não se admire por isso, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, o mais importante é ter o nome no livro da vida. É isso que eu tenho que glorificar a Deus, de engrandecer a esse Deus que me chamou para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que nós já falamos tudo. Tiago, primo de Jesus, possivelmente, pelo menos o mesmo nome dos pais, Mateus e Tiago, podem ser irmãos. Lá nas relações, vai dizer que Judas, filho de Tiago, que com certeza não é esse Tiago, mas tem uns que estão dizendo que é irmão de Tiago, algumas traduções. No original, vai ter 2 nomes, Judas, Tiago. Aí diz que essa forma é como se fosse 2 pessoas de afinidade pelo parentesco. Algumas traduções dizem filho de Tiago e outras dizem irmão de Tiago. Se Judas, Tadeu, for considerado irmão de Tiago, então teríamos aí Tiago, Mateus e Judas como irmãos. Né? Acho que eu escrevi hoje aí. Últimos discípulos. Os últimos
apóstolos chamados foram Tiago, o menor, Judas Tadeu, conhecido também como Lebeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. Aí eu continuo. Vemos nesta lista 4 homens que não possuíam nada em comum. Eles não têm nada em comum. A não ser o fato de terem sido chamados por Jesus. Essa é a diversidade. Às vezes, nós somos chamados para a igreja e muitos sentem que não foram chamados para ser obreiro, para ser pastor. Eu conheço pessoas que dizem, eu não tenho chamado de pastor. Pessoas que pregam muito melhor do que eu, mas eles têm consciência que eles não têm chamado. E por que isso? Porque uns foram chamados para ensinar, outros foram chamados para pastorear mesmo, tem o dom de pastor, de apacentar ovelhas. Tem outros que são chamados para o dom de cura. Tem irmãos no círculo de oração que colocam a mão sobre os enfermos, alguns obreiros que colocam a mão sobre o endemoniado e as pessoas são libertas. Então, alguns têm um chamado e outros têm outros dons. Amém? Então, nós vemos aqui nessa lista 4 homens que não possuem nada em comum. E eu continuo. Embora pouco ou quase nada sabemos sobre eles quem? Esses 4 últimos apóstolos. Podemos ver a diversidade de caráter pelas palavras próximas ao seu nome. Primeiro, Tiago, o menor. O que essa palavra menor significa? Nós já falamos agora. Possivelmente se refere à sua estatura ou à sua idade. Ou ele era o mais jovem, ou ele era o menor do grupo. Tadeu, ou Lebeu, que também vai ser em linguagem diferente. Então, Judas Tadeu, ou Judas Lebeu, esse nome é um significado de como se fosse o filho amado, o queridinho da mamãe, o filhinho da mamãe, o filhinho do coração, né? Então eu coloquei aqui, se refere ao coração, aquilo que é íntimo, o que vem do seio, também tem a ver com amamentar, né? No caso da mãe, ou ainda aquele que é amoroso. Então, tudo indica que Judas Tadeu, ele tinha um caráter mais amoroso, parecido com o de João, que deitava ali Jesus deitava no seu peito, né? Encostava no seu peito ali. Então, Tadeu se refere a isso. O que mais? Zelote. O que é zelote? Nós vamos ver aqui, quando estiver estudando sobre Simão, o zelote, mais coisas. Mas o que é zelote? Grupo político nacionalista. Tem a ver com zeloso. Eles não aceitavam ninguém como rei, a não ser o próprio Deus. Então eles repudiavam Roma, o imperador de Roma. Eles eram contra, eram violentos, né? Então Simão Zelote, esse mesmo zelo que ele tinha na questão nacionalista, ele usou também em referência ao Senhor Jesus, ao cuidado com o Senhor Jesus, a fidelidade ao Senhor Jesus. E Judas é aquele que tem uma palavra pior. Eu não vou usar a palavra Iscariotes, que diz apenas que ele era da cidade de Quirite, ou de Quiriote, mas sim a expressão que sempre acompanha o seu nome. O que acompanha o nome de Judas Iscariotes? O que havia de trair, aquele que o traiu. Então, esta palavra não está colocada à toa perto do nome de Judas Iscariotes. Mostra a natureza das suas ações, aquilo que estava escondido por trás da sua
feição, do seu chamado. Ele era o traidor. Estava estigmatizado, ficou estigmatizado nos evangelhos. Inclusive, o nome de Judas significa uma linda mensagem que nós vamos ver daqui a pouco. Mas, quem é aqui que tem coragem de colocar o nome de Judas no filho? Porque Judas ficou como um significado de traição, traidor. Mas não é esse o significado, tá bom? Então vamos ver agora o Judas que João diz, não o Iscariote. E que Marcos e Lucas, não, Mateus e Lucas, eu acho. Agora, eu acho que é Mateus e Lucas, porque Marcos chama de Judas, né? Judas, no Marcos 3, versículo 18, que a gente estava lendo. Não, é Marcos e Lucas mesmo. Marcos e Lucas chamam ele de Tadeu. Não fala Judas, fala Tadeu. Para quê? Para diferenciar do Judas. Mas o nome dele mesmo era Judas, que era conhecido como Tadeu ou Lebeu. Esse apóstolo é conhecido por 3 nomes, né? Então, Judas, Tadeu, Lebeu. 3 nomes. Tem até um comentarista aqui que fala que é o trinônimo, né? Ele é conhecido por 3 nomes totalmente diferentes. Quem é esse Judas? Teve um comentário que eu li que diz que ele era filho de Alfeu. Só um comentário, mas a maioria dos comentários diz que ele é filho de Tiago. Então ele não poderia ser filho de Alfeu, né? Ele é filho de Tiago. Uma versão apenas, eu encontrei que ele é irmão, Atos 1, capítulo 1, versículo 13. Vê aí na sua Bíblia o que está escrito aí. Vê se você, na sua versão, Atos 1, 13, está escrito irmão ou filho de Tiago. É as últimas palavras. Acho que a maioria vai estar escrito que ele é filho de Tiago e não irmão. Tem uma versão que diz que é irmão. Por aquilo que eu já falei, né? Porque vem de familiaridade e não escrito exatamente bem e o nome do pai. Quem tem aí irmão? Tem algum irmão aqui da igreja que está escrito irmão? A sua está escrito irmão de Tiago? Aqui a versão, qual que é a versão sua aí? Olha na capa aí. Eu não sei o que, fiel corrigida. Revista autorizada Almeida. RAA, né? Então, na versão do irmão aqui na frente, é irmão. Na maioria está escrito filho. Então, a gente fica com dificuldade de trazer essa explicação, a não ser essa do comentarista, que diz que não tem escrito que é o filho ou irmão. Tem apenas um nome, como se fosse uma forma de dizer que eles eram aparentados. Tá bom? Porque quando a gente vai olhar o original, quando é filho de Zebedeu, aí coloca o bem. Filho de Alfeu, coloca bem. A palavra B-E-N, que vai significar filho no original em hebraico. Amém? Ben José, Bar Jonas, filho de Jonas, na verdade é Bar, né? Bartolomeu, filho de Tomai, que é o Bartolomeu. Então a gente consegue, pelo original, verificar isso, e no caso deles aqui, não. Olha o que significa Judas. Jeová conduz. Dirigido por Deus. Imagina você aí, a pessoa que é dirigida por Deus,
deixar o diabo entrar no seu coração, conforme Jesus disse, né? Que o diabo, a partir daquele momento, entrou no coração de Judas, quando ele saiu, o que você tem para fazer, faz-o depressa, porque Judas já tinha deixado o diabo entrar dentro do seu coração. Judas, na maioria vai estar escrito aí, filho de Tiago, né? Então, em essência, esse nome Lebeu e Tadeu são apelidos, significa criança de peito, ou muito moço, ou queridinho da mamãe, como eu falei para os irmãos, que também pode ser uma pessoa amável, alguém doce, alguém que era de um comportamento dócil, né? Diferente de Pedro, né? Que era sanguíneo. Judas, lá em João, capítulo 14, registra uma pergunta de Judas. Em João 14 é aquele texto que Jesus inicia dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E lá perto do versículo 21, antes dele um pouco, Jesus faz a promessa, no versículo 17, no versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus está dizendo que Ele vai morrer, mas vai mandar o Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí Jesus está dizendo no versículo 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E aí a gente vai viver para Ele, Deus vai viver para nós, e vai ser uma bênção, né? Na verdade aqui, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Jesus estava falando que Ele ia morrer, e depois Ele ia ressuscitar. Ninguém vai me ver, mas os meus discípulos vão me ver. Aqueles que são os meus seguidores vão me ver. E Jesus apareceu para aqueles que eram próximos, para que a fé deles fosse aumentada. Irmãos, a ressurreição de Jesus é tão real, tão poderosa, que Paulo chega a dizer que todo o evangelho é vão, se Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, pode rasgar a Bíblia e jogar no lixo. O Paulo coloca o evangelho, todas as suas cartas, jogando no lixo, se Jesus não tiver ressuscitado de fato. Mas como é tão verdadeiro, ele fez isso. Colocou essa palavra como sustentadora da palavra de Deus, das promessas de Deus, daquilo que Ele prometeu e que Ele vai fazer. Amém? Então, João, ele acrescenta aí, no versículo 22, no versículo ainda 21, que é o que eu queria ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aí Judas, não o Iscariotes, João acrescenta no versículo 22, diz: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Então a gente percebe aqui no caráter dele, que ele queria que Jesus se manifestasse além, não só para os discípulos, mas que todo mundo visse. Ele queria que Jesus descesse e pregasse para multidões, quando Jesus ressuscitou. Mas Jesus já tinha feito isso em vida. Após a sua morte e ressurreição, só apareceu, no máximo, a 500 pessoas ao mesmo tempo. E, com certeza, todos os seguidores de Jesus estavam presentes ali. Os que mais viram os milagres, mais estavam próximos de Jesus. Amém? Então, a gente vê aí
esse desejo que Jesus se manifestasse, porque se Jesus aparecesse ressurreto, mais pessoas creriam nele. Mas Jesus só apareceu ressurreto para aqueles que andaram com ele, que conviveram com ele, que estavam próximos a ele, para que a fé deles fosse fortalecida e eles virassem um guerreiro na presença do Senhor. Irmãos, apóstolos que estavam vivendo escondidos, de porta trancada. A Bíblia fala 2 vezes que Jesus aparece no meio dos discípulos quando a porta estava trancada. Tal era o medo, eles estavam com medo de alguém chegar lá e levar eles para matar, para crucificar. Então Jesus aparecia no meio deles, e aí a Bíblia diz, com a porta trancada, para dizer que Jesus não usou a porta, para dizer que Jesus apareceu milagrosamente. Jesus se revelou a eles. Eu vou aparecer, eu vou me revelar a vós. Vocês vão saber que eu ressuscitei. Vocês vão compreender que eu sou o Filho de Deus. Vocês não vão ter mais dúvida que eu volto para o Pai, e o Pai é Deus. Eu vou revelar todas as coisas a vocês. Eu vou me manifestar a vocês. Irmãos, isso é muito sério, porque esta palavra do capítulo 14 alcança eu e você. Jesus foi preparar lugar, e quando estiver pronto, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Esse Jesus, esse Senhor, credes em Deus, credes também em mim, não turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, eu estou presente no meio de vós. Ele fala assim, aquele que guarda os meus mandamentos, né, que tem meus mandamentos e os guarda, aqueles que leem a Bíblia e praticam a palavra de Deus, procura viver o Evangelho, esse é aquele que me ama. Tem outro texto que diz, verdadeiramente serei meus discípulos se guardardes o que eu vos mando, fizeste o que eu vos mando. Aqueles que guardam os meus mandamentos, verdadeiramente são meus discípulos. Então, os discípulos verdadeiros são esses aqui, que têm a palavra, os mandamentos e guarda. Esse é o que me ama. Qualquer um, aquele que me ama, será amado pelo Pai. Eu vou amar vocês. Jesus está dizendo isso para mim e para você nesta noite. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Irmão Alan, já pode ir subindo? Esse é o Senhor. E no versículo 22 nós já falamos aqui, né? Disse-lhe, não Iscariotes, já falamos no 22, aí Jesus continua no 23. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos neles que acreditam em Jesus, que acreditam que Deus é o Pai, é o Deus Criador de todas as coisas, que Jesus é o seu Filho, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Senhor da salvação, é o nosso Salvador, é aquele que morreu, viveu, para nos dar salvação. Quem crê nisso? Jesus está dizendo, eu e o Pai viveremos para você e vamos morar em você. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que não apenas quer que a gente conheça a história escrita. Existe diferença de quem anda com Jesus, de quem é discípulo, de quem é seguidor de Jesus. O seguidor é aquele que vai aonde tem multiplicação de pães, é aquele que vai atrás de bênção. Mas o discípulo é aquele que diz assim, para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Todo mundo está voltando atrás. Muitos, durante a pandemia, deixaram de crer em Deus, abandonaram a fé, abandonaram a igreja. Mesmo depois da pandemia ter acabado, mesmo não sendo necessário mais o uso da máscara como estava sendo usado, mesmo com tudo isso, não conseguem vir para a igreja. Muitos estão descrendo em Deus, mas aqueles que são verdadeiramente discípulos,
ainda que outros tenham abandonado, você continua seguindo, continua perseverando, continua crendo, sabendo que Ele é Senhor, que Ele é o poderoso, que a recompensa está na mão dEle e que Ele vai nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, esse é Jesus. Esse é o Judas, né, que nós estamos apresentando. Judas Tadeu, não os Iscariotes. Aqui tem um comentário que possivelmente ele tenha, no século IV, um historiador chamado Eusébio, né, disse que os arquivos de Edessa, que mais tarde foram destruídos, mas ele já tinha registrado, né, continham registros completos da visita de Judas Tadeu e da cura de Abigar. Abigar era um rei de Edessa, né? Então, lá na Mesopotâmia, na região atual da Turquia. Então, Judas Tadeu possivelmente foi para lá pregar a palavra, orou pelo rei, curou o rei, e isso estava registrado ainda no IV século. Eusébio manteve essa memória escrita para nós aí. Amém? Vamos encerrar por aqui hoje. Deus abençoe. Fica Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. E por incrível que pareça, possivelmente, Simão Iscariotes e Simão Zelote e Judas Iscariotes eram uma das duplas que Jesus mandou de 2 em 2 para pregar o Evangelho. E eles dois têm muito em comum, a gente vai verificar. Os dois queriam a libertação física de Israel do domínio do romano. Então a gente vai, na próxima doutrina, trabalhar esses dois temas. Deus abençoe. Louvemos.